Fala aí galera, tranquilo? Hoje eu finalmente vou voltar a fazer os vídeos de Legends of Runeterra pra vocês. Eu vou fazer um deck tech do deck que eu peguei mestre, que foi o deck de Fiora Karma. E eu vou comentar um pouco sobre como o deck funciona, como é que é o Mulligan, o que você tem que fazer, qual é o plano de jogo. Vou jogar uma partida com o deck pra mostrar bem de leve assim como que funciona o baralho. Bom, vamos começar com o deck de Fiora e Karma. Esse deck, o principal foco dele é o seguinte: você tem muitas cartas que defendem suas criaturas, como Standalone. Por que Standalone defende sua criatura? Não só defende sua criatura quando você anula uma mágica do oponente, mas se ele for dar dano numa criatura sua e você dá mais defesa pra ela, ela não morre. Então, o foco muito é que você tem muitas cartas que protegem seus bichos, né? Você tem cartas que dão mais defesa, você tem cartas que dão barreira, você tem cartas que curam. Você tem muita mecânica para fazer isso. Você tem cartas que procuram ela, certo? A gente tem o River Shaper que compra spell e cartas que compram carta. E você tem a sua win condition. O que é a sua win condition? O plano do baralho é, geralmente, né, depende da matchup e partida, né, mas você vai ganhar com a Fiora. A Fiora, para quem não sabe, quando ela mata 2 inimigos, ela transforma. E depois que ela mata 4 inimigos, você ganha o jogo. Então é uma maneira mais fácil de conseguir ganhar do que dando 20 de dano, se você conseguir proteger ela, certo? Então... E tem outras maneiras também de ganhar. Como você consegue proteger qualquer criatura sua, você facilmente consegue também, por exemplo, ganhar com o River Shaper, que eu já ganhei. Mas, bem, vamos agora falar de cada carta do deck, qual é a função dela, certo? Geralmente esse deck ele vai ter ou criatura que ajuda o propósito do combo, de ganhar o jogo, ou é a carta que ganha o jogo, certo? E eu vou explicar mais ou menos a razão de cada carta tá lá. A gente usa Health Potion por quê? Esse deck, na verdade, eu vou contar uma história. Eu comecei a usar ele mais porque eu tava enfrentando muito deck agressivo. Então, por conta de ter muito deck agressivo, você ter cartas que conseguem fazer combate melhor e que ganham vida pra você e que conseguem ganhar o jogo mais rápido do que o cara te matar, era uma boa forma de ganhar partidas naquele momento, certo? Então eu tava usando Health Potion porque não só era uma forma de curar a Fiora depois que ela tomava dano, mas também era uma forma de você se curar. E sem contar que ela com a Karma ela duplica suas spells, melhora muito. Se cura 6, qualquer bicho não bate 6 direito. Enfim, vamos para o próximo, Bright Shield Protector. Esse é um bicho que eu comecei a usar depois. Ele dá barreira para um aliado quando ele entra em jogo. É muito bom quando você faz ele na Fiora e a Fiora consegue bater e tomar barreira, mas ele entrou mais por um propósito de conseguir ser bom contra agro. Não só ele era uma carta que dava barreira, como várias outras do deck, mas ele também tinha a possibilidade de você fazer ele no turno 2 e bloquear uma Elise do cara ou qualquer criatura que estivesse te atacando, né? O foco contra o deck control, por ele não ter muita remoção, não é você proteger os seus bichos, mas sim não morrer a tempo, controlar o jogo e depois ganhar. O Single Combat a gente usa só porque é a mesma forma, né, de matar um personagem do bicho, do cara. Tipo, ele te bate, você bloqueia em um e mata o outro e ainda fica vivo, enfim, coisa assim. Deny, uma das melhores cartas do jogo. Não só você consegue anular mágicas muito fortes, mas também você consegue anular a habilidade dos personagens, né? Você anular uma rasa ou coisas assim, muito importante. A Fiora, que é a principal condição do baralho, pela razão que eu já expliquei. O River Shaper, que é muito bom porque, como ele sempre compra uma spell, ele sempre vai comprar cartas que defendem a sua condição de vitória. Tem vezes que a sua condição de vitória vai ser a Shadow Assassin ou o King Cole, porque eles têm elusivo. E aí você ganha batendo ali aos poucos, você consegue buffar o seu bicho com o Standalone, ou então mais pra frente vai ver com o Redoubled Valor. Então você também consegue ganhar com esses. Basicamente, como você consegue ver, as magias elas são fundamentais para você conseguir ganhar o jogo por conta das suas condições de vitória, certo? Então o River Shaper é por conta de seu uso. Sempre que ele dá strike, você compra uma spell. Shadow Assassin é uma carta que ela é muito boa all round, não só porque tem muito elusivo no metagame, né? Mas ela, além disso, quando entra, compra uma carta, isso é ótimo, e ela também é uma ferramenta muito boa para conseguir passar dano, ganhar o jogo. Standalone é uma carta muito boa nesse baralho, porque tem muitas poucas criaturas. Para quem não percebeu, eu não tinha explicado isso ainda, eu vou explicar no final, mas o que acontece é o seguinte: apesar de você ter bastante custo, você tem alguns custos 1 e 2, o que você faz todos os jogos, praticamente sem exceção, é que você passa o turno 1 e passa o turno 2. Por que você faz isso? Você vai ter spell mana no 3 quando você estiver com 3 manas. Então, por exemplo, quando você for fazer a Fiora, você já vai ter 3 manas em pé para poder defender ela.
até mesmo para dar o standalone, ou até mesmo para fazer um Twin Disciplines, um Deny que o cara pode dar, enfim, qualquer coisa assim. É muito importante que você tenha essas 3 manas, porque é muito útil para você conseguir usar um standalone, tipo, você faz o seu bicho, o cara vai lá dar remoção e você buffa. Quando você buffa com algo que é para sempre, tipo +3/+3, e o cara dá 3 dano na sua Fiora, por exemplo, você não só vai estar protegendo sua Fiora do dano, mas como ela está sendo buffada é para sempre, entende? Ela vai estar com 6 de ataque, e por mais que ela esteja com 3 de vida igual antes, você pode curar ela, eventualmente, certo? Então é uma carta muito boa, principalmente porque o deck não usa muitas criaturas. É muito importante que quando você tenha ela na mão e você tem outros bichos, você quer sempre usar ela antes, para você não fazer o bicho e não conseguir mais usar ela. Vamos lá. Twin Disciplines é uma das primeiras cartas que a gente tem que defende nossas criaturas, certo? A gente consegue dar +0/+3 ou +3/0. Às vezes você precisa bloquear, ganhar mais vida com o Kinkou por ele ter lifesteal. Você precisa fazer alguma coisa. Essa carta é muito versátil, muito boa. Tem o Kinkou, ele é um elusivo, que é uma outra win condition, né? E ele também tem lifesteal, que é muito bom contra decks agressivos, não só para trocar você ganha 2 de vida, mas também você vai passando de graça ganhando vida, que é muito bom. O Lauron, Blade Keeper, é muito bom também porque ele dá +2/+2. Ele funciona para buffar qualquer um desses bichos aqui que você vai querer para ganhar o jogo. Você buffando é uma carta menos dessa que você está tendo que usar Instant Speed, ou seja, você está fazendo antes e ainda faz um bicho de quebra para poder bloquear, muito bom. Riposte, mais uma carta que defende, bem simples. Essa aqui também defende, bem simples. Algumas vezes você tem que usar ela para ganhar vida, mas tudo bem também. O deck quando controla fica bem. Gulafione é uma carta ótima, da Recal. Isso é muito bom porque, por exemplo, às vezes o cara vai fazer passa o efêmero do meu bicho pro seu. Você vai lá, volta o bicho do cara pra mão, ele perdeu a mana da mágica e vai ter que gastar mais tempo ainda pra baixar o bicho de novo. Ótima carta. Você às vezes vai ter que fazer isso pra poder voltar seu bicho pra mão, pra poder defender ele, mas geralmente você quer usar todas as outras possíveis. Mas, por exemplo, se o cara dá uma mágica que a custo 7 destrói um bicho, Vengeance, você não tem como defender porque só dá a barreira e não tem Deny na mão, às vezes você vai ter que voltar pra mão, se for a sua condição de vitória. Esse deck, eu não diria que é um deck muito simples, mas ele tem essas jogadinhas, às vezes, um pouco anti-intuitivas, assim. A Karma, ela é uma ótima carta contra control, não é uma carta tão boa contra agro, ela é uma boa carta quando você tem tempo de fazer ela. Normalmente eu faço ela, assim, o mais rápido possível para você conseguir ir ganhando as magias. Porque depois que ela se transforma, ela não dá mais magia, certo? Então é muito importante que você consiga fazer ela antes para ela ficar te dando magia aleatória, que a maior parte das magias tem alguma utilidade, certo? Além disso, agora a gente chega no nosso custo alto, a gente tem Redoubled Valor, que cura um aliado e depois dobra o seu poder e o ataque. Isso é muito bom quando você tem algum bicho que está bufado com isso, porque ele vai ficar, já vi Fiora ficar 12/12 e etc. E também quando você já tem a Karma transformada, ela dobra 2 vezes. Então, se você tem uma Karma dobrada que está 5/4 e usa o Redouble de Valor, ela vai ficar 20/16. Que sozinha já é uma parada que mata. Então, essa é uma carta muito boa quando você já está só para estabelecer a sua vantagem, sabe? Judgment é uma carta muito boa porque tem várias sinergias interessantes. Não só ela um aliado seu, esteja batalhando, dando em todos os outros que estão batalhando strike. Isso significa o quê? Se você consegue fazer isso numa Fiora e a Fiora tá 0/4, mas ela vai lá e mata 4 personagens, você ganha o jogo só com essa carta. Você não precisa ir ficar puxando e tal, porque você já tem isso. Outra coisa que eu várias vezes já usei, às vezes nem para matar bicho, se você usa no River Shaper e você dá o Judgment, ele compra várias magias. Ele compra uma magia para cada vez que ele dá strike. Então se você faz isso e dá 4, ele compra 4 magias, e além de dar o dano nos outros bichos. É muito bom. Várias vezes o River Shaper é uma condição de vitória possível, porque ele fica... Você pode usar a magia que dá proteção pra ele, porque ele vai te comprar uma de volta, sabe? E você pode ir fazendo isso. Eu não uso quando ele tá 2/1, mas, por exemplo, se eu tô usando ele e eu já tenho o standalone, eu uso se for pra curar ele, e ele já se torna uma ameaça. Com 5 de poder, poucos ataques, o oponente já vai ficar bem mal, sabe? Eu gosto bastante. O deck é basicamente esse. Algumas sinergias que eu já comentei, né, são as mais importantes. O Judgment com o River Shaper é uma que não é tão simples, mas que é bem legal. Uma coisa muito importante você sempre tem que ver qual é a casa do cara. O que significa? Quando você está enfrentando Shadow Isles, você sabe que o cara tem Ruination, que mata tudo, e Vengeance, que mata e ponto. Então, por exemplo, quando você tem uma Fiora e o cara dá uma mágica que dá 3 de dano, você deve sempre usar primeiro as coisas que dão barreira, que dão vida. Qualquer coisa que você não precise usar o Deny, você quer não usar o Deny. Porque a barreira funciona para os 3 de dano, mas não funciona quando o cara vai e mata seu bicho. Aí você vai precisar do Deny. Então você tem que guardar isso para você conseguir usar corretamente o Deny. É muito importante você saber as mágicas que seus oponentes têm para conseguir te ferrar, porque você sabe qual
resposta você tem que usar. Então, por exemplo, se o cara tá de Shadow Isles, você guarda Deny pra Vengeance e Ruination. Se o cara tá de Ionia, você não tem que se preocupar com nada. Você dá Deny só no Deny do cara ou no Will of Ionia também. Porque várias vezes vai ter isso também, né? Você tem que saber qual é a matchup pra saber como fazer. Agora vamos pro Mulligan, né, galera? O Mulligan é a parte mais importante do jogo, uma das mais importantes do jogo. Com esse deck é muito complexo porque é o seguinte, a filosofia normal do deck, independente da matchup, é o seguinte, você sempre vai ficar com cartas que são custo 3 dos bichos, esses bichos aqui custo 3 você sempre vai ficar, e só. Basicamente é só isso que você vai ficar em todas as partidas, tá? Nenhuma outra partida você vai ficar com... Tipo, não tem nenhuma carta aqui que você sempre fica independente da partida. Depende muito da partida. Essas são as únicas três que você sempre vai ficar. Por quê? Você não quer ficar com cartas que defendem, porque o seu deck todo, praticamente, metade dele pelo menos, é cartas que defendem. Então você não precisa ficar com uma carta que defende na mão, porque a chance de você comprar outra é alta. Então você pode tirar todas as outras cartas que defendem da sua mão, para não só ter mais chance de comprar as cartas custo 3, mas também de comprar outras, entendeu? O Mulligan, a ideia dele é você tirar cartas que potencialmente poderiam ser melhores na maior parte das vezes. O que isso significa? Se tem alguma carta que, tipo, 20 cartas são melhores que ela no meu deck, vale a pena mulligar. Esse número eu ainda não estudei muito a fundo, mas quando você tem umas 12, assim, 14 acho que já deve valer a pena. Porque... principalmente nesse caso, que é de defender. Tipo, você não fica com Twin Disciplines na mão, Repost, Spirit Refuge, Health Potion, você não fica com nenhuma dessas cartas. Agora, vamos lá. Agora, matchup. Essas três aqui você sempre fica em qualquer partida, tá bom? Por que essas três cartas? Fiora, porque é a sua condição de vitória. River Shaper, compra magia para poder defender os seus bichos. Sem contar, ele já é um bicho que consegue trocar ou passar um dano, legal. Shadow Assassin, como uma carta, é elusivo, é uma condição de vitória, ótimo, ok? Essas são as três cartas que sempre ficam. Agora, contra baralhos agressivos, o que você vai ficar? Você vai ficar com um Breast Protector na mão, por quê? É um bicho 3/2, essa é a principal razão. Você faz ele, você bloqueia. Você, se não tiver que usar até o turno 2 porque o cara não fez nenhum bicho, porque ele tá muito mal, o deck agressivo não fazer bicho até o turno 2, muito difícil, mas se acontecer, você não precisa usar, faz a sua Fiora, depois você faz nele, ok. Mas você sempre quer fazer ele turno 2 para poder bloquear uma Elise, para poder bloquear um custo 3/2. Você já quer bloquear com ele porque esse deck, caso chegue no late game contra um baralho agressivo, ele vai ganhar. Ele tem o controle da partida. A Fiora vai ganhar, a Karma vai ganhar, você não tem pressa. Só precisa de enrolar o jogo. Contra baralhos agressivos é bom também ficar com King Cole Lifeblade, porque ele tem Life Steal. Ele, se trocar, ele não só tá matando o bicho do cara, mas como tá ganhando 2 de vida, que é um ótimo trade-off. E nesse caso específico, eu gosto de ficar com o Standalone. Por que só com o Standalone? O Standalone, ele é um buff que é pra sempre. E várias vezes você vai usar uma carta que protege, mas que dependendo da partida não compensa tanto você usar assim já de cara. O Standalone é muito difícil você ter mais de um bicho contra decks agressivos, porque você vai estar sempre trocando, certo? Então eu gosto de ficar com o Standalone. Acho que contra Agro é só isso, não tem uma outra carta que eu gosto assim de ficar. Contra decks controle. Contra decks de controle, de novo, 3/3. O Deny depende um pouco das casas. Se tiver Shadow Isles, eu gosto de ficar. Se tiver... acho que é só contra Shadow Isles que eu realmente gosto de ficar. Porque contra os outros, não faz tanta diferença se é Deny ou se é dar mais vida, entendeu? Porque todas as outras remoções é de dar dano. Então você não precisa se preocupar em ter Deny. Deny você quer usar em magias que são muito impactantes e que o custo de mana é muito alto para você tirar uma vantagem ali. Então você só quer ficar, acho, com Deny caso o deck do cara tenha Shadow Isles e seja Control, tá? Deny você não quer ficar na mão, apesar de ser uma carta muito boa, é bom de você comprar. O que você quer ter na mão inicial é uma coisa que você consegue jogar, entendeu? Você só precisa ter cartas que sejam ou muito boas na matchup, ou que elas fazem um plano de jogo sozinho. Então contra decks de controle, eu gosto de ficar com Deny se for Ilha das Sombras, os custo 3, como sempre. A Karma, eu adoro ficar com a Karma. E só. O resto é a mesma coisa de sempre, não vale a pena ficar. Agora, tem alguns baralhos específicos que eu gosto de ficar com algumas cartas. Por exemplo, o Deny contra a Ilha das Sombras controle eu gosto. O que volta pra mão eu também gosto contra o Ilha das Sombras, que é de Ephemeral, muito bom. Contra Standalone, contra decks que você não vai ficar com mais de um bicho ou que o cara claramente não tem como tirar, certo? E o Deny, se você tiver alguma outra magia que você está preocupado. Nesses casos aqui, a única que realmente você está preocupado com esse deck é Vengeance e Ruination. Então o resto você consegue defender de outra maneira. Essas são as cartas que eu fico. Eu acho que vale mais a pena ficar, certo? Agora eu vou jogar com o deck.
Então galera, eu vou deixar o vídeo de gameplay para outro vídeo, para os vídeos não ficarem longos. Eu consegui fazer uma explicação muito bem detalhada e consegui fazer um vídeo só de gameplay, tá? Então até o próximo vídeo, fiquem ligados.